Vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico hoje, que nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 31. Nós estamos encerrando este livro. Parabéns aos irmãos e às irmãs que estão concluindo conosco este livro, né? Esse livro termina com uma tristeza, né? É sobre a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram, atravessados na montanha de Giboá, né? E os filisteus apertaram com Saul, com os seus filhos. Os filisteus mataram a Jonatã e a Abinadab e a Melquizuas, filhos de Saul. E a peleja agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muitos temeu por causa dos flecheiros. Então nós vemos, meus amados irmãos, que um homem que começou governando mal, um homem que desobedeceu a ordem de Deus, um homem que foi perseguidor do ungido de Deus de Davi, um homem que tentava mal no seu coração, mas era um valente, um rei, né, que foi ungido por Deus. E nós vemos ali, ele foi à guerra contra os filisteus, e ali os filisteus apertaram, e os flecheiros apertaram a Saul. E a Bíblia diz que Saul temeu muito, né, os flecheiros, e ele pegou agora, chamou seu pajem de arma e disse a ele: lança-te sobre mim, né, e mata-me, para que eu não seja morto pela mão desses incircuncisos. E de repente seu pajem de arma temeu e não o quis fazer. E ele pegou a sua arma, a sua espada, e lançou-se em cima dela, e nós vemos que ele morreu. E a partir daí nós vemos, meus amados irmãos, que o seu pajem de arma, vendo o que aconteceu, também fez a mesma coisa, suicidou-se, quer dizer, foi incentivado, né, por Saul suicidar-se. E nós vemos que aí também os filisteus mataram os filhos de Saul. E nós vemos que no dia seguinte os filisteus vieram saquear, despojar os judeus. E aí eles viram, né, que Saul estava morto. Eles viram que Saul estava morto. Saul estava morto, e aí eles cortaram a cabeça de Saul, né, e levaram, né, as suas armas, né, para o templo dos seus deuses, né, para louvar os seus deuses, assim, com as armas, né, de Saul, com as suas vestes, né. E nós vemos, meus amados irmãos, que os filhos, homens de Jabes de Gileade, eles sabendo que Saul tinha sido morto, então nós vemos que eles decidiram sepultar, pegar o corpo de Saul, né? E a Bíblia diz que eles pegaram o corpo de Saul e eles queimaram os corpos de Saul, e depois tomaram os seus ossos, né, e os sepultaram debaixo de uma arvorida. Então nós vemos que Saul não fora sepultado. O seu corpo foi queimado juntamente com seus filhos, e depois os seus ossos foram sepultados debaixo de uma arvoreda. Então, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, que nós possamos fazer o que é bom diante de Deus e diante dos homens, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Como Saul rejeitou a palavra do Senhor, como Saul rejeitou obedecer a palavra de Deus, né, como Saul perseguiu a Davi há muito tempo para matá-lo a todo momento, né, quando Deus já tinha ungido a Saul, como Saul fora buscar uma feiticeira, né, principalmente para invocá-la, para consultar os mortos, desprezando a palavra de Deus. Assim foi o final, e nós vamos ver depois Davi lamentando de Saul e sobre Jonatã, dizendo que eles morreram como se não fossem ungidos do Senhor. É muito ruim homens e mulheres que serviram a Deus morrer desprezivelmente, mas nós sabemos que Deus se alegra com a morte do justo, e Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele até a morte, para que, irmão, não somente na vida, mas também na nossa morte, nós possamos glorificar a Deus, como a Bíblia diz no Salmo 115, precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Então nós vemos que Deus abençoe os irmãos, e que nós tenhamos uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, e que o nosso final seja melhor do que o início da nossa jornada espiritual. Esse é o desejo de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz: melhor é o
final das coisas do que o princípio delas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.